Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para retomar os nossos estudos e já vamos direto para a revisão, porque afinal temos muita coisa para rever a partir do dia de hoje e temos muita coisa a ser realmente pensada. Nós hoje vamos lembrar na parte de morfologia, a parte de classes de palavra, que é o agrupamento das palavras de acordo com as suas características. E basicamente temos dois grandes grupos, que são as por definições variáveis, possuem mudanças nas formas, e variável, a que não possui mudanças nas formas. Até aí, tudo bem, não é verdade? Nós vamos começar com as palavras variáveis. Vocês ficam sempre atentos aí a todo o quadro para vocês não se perderem. Começando com o substantivo, que denomina seres, objetos, pessoas e fenômenos, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Artigos, vindo antes de um substantivo, indica se ele está empregado de maneira definida ou indefinida. Adjetivo, expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Numeral, indica os seres em termos numéricos, isto é, possui quantidade aos seres, atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Pronome, palavra que se usa em lugar do nome ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma. Por fim, verbo, palavra que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Muita coisa, né? Para lembrar, sim, está fervilhando, mas calma. Nós vamos depois rever cada um deles quando analisarmos cada uma dessas classes, tá bom? E temos também as invariáveis. Advérbio, modifica o sentido do verbo do adjetivo do próprio advérbio. Preposição, estabelece uma relação entre dois termos ou mais de uma oração, mais da oração. Opa! Oração não tem nada a ver com o que se faz na igreja, tá? É uma frase em torno de um verbo. Muito cuidado. Conjunção. Liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. E interjeição. Exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então vamos começar com o substantivo. Uma palavra variável e denomina seres, objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Muito simples, mas vamos falar um pouco sobre as suas classificações. Começando, sempre vamos ter definição ao lado do exemplo. Com substantivos comuns. Designam seres de uma mesma espécie de forma genérica. É importante que frisem isso. Por exemplo, cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. E, claro, temos substantivos próprios, que designam seres de uma espécie de uma forma particular. Portanto, comum é genérico e próprio é particular. É o caso de Teresópolis, que é uma cidade, Joãozinho, que é o nome de um menino, ou um apelido de um menino, Agnaldo, nome de um homem, Maria, nome de uma mulher, Brasil, nome de país, e Totó, nome de cachorro. Beleza? Concreto. Tem nada a ver com alvenaria, tá? Nem com construção, nem com cimento. Ele designa o ser que existe independentemente de outros seres. É o caso, por exemplo, de mulher, cadeira, cobra, saci, mãe d'água, fantasma, Deus, ar, Teresópolis. Às vezes vocês podem questionar o ar você capta com o pulmão, Deus, podemos não ter uma ideia fixa, mas é um ser que a gente consegue desenhar ou criar, ter uma ideia de quem seja. E mesmo personagens fictícios também são considerados concretos, porque o abstrato designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Porém, quando a gente olha a maneira como nós classificamos os substantivos abstratos, nós temos de tomar cuidado com o tipo de substantivo que pode ser considerado abstrato, como por exemplo, algo que indica estado, por exemplo, vida, algo que indica qualidade, como rapidez, ação, como é o caso de viagem, sentimento, como é o caso de amor, noção, como é o caso de
tamanho, sensação, como é o caso de fome, posicionamento filosófico, como é o caso de ateísmo, e área de conhecimento, como é o caso de economia. Portanto, se não estiver dentro dessas classificações, não estamos lidando com substantivos abstratos, automaticamente serão concretos. Outras classificações, mas agora envolvendo formação de palavras. Começamos com substantivos simples, que é formado de um único elemento. Esse único elemento é chamado de radical, como é o caso de chuva, sol, flor, tempo. Radical sempre é a raiz da palavra, que é ela que dá o sentido. E o composto é formado por dois ou mais elementos, que são os radicais. Por exemplo, vamos pegar chuva, que é um radical, uma palavra que existe sozinha. E também a palavra guarda. Temos guarda noturno, guarda de trânsito, guarda-roupa e, é claro, ele nos guarda de alguma forma, especialmente no caso de chuva. Portanto, juntando os dois, temos guarda-chuva. São duas palavras que existem independentemente e que, por isso, nós temos esse cuidado a ser trabalhado quando a gente olha para essa palavra. Vamos ver outro caso. Pegando a palavra sol. E vamos pegar também o exemplo de guarda, que é semelhante. Juntando os dois, guarda-sol. Tranquilo? Agora vamos pegar uma palavrinha bonitinha, flor. Né? E aí vamos pensar em beijar flor. Podemos não beijar flor o tempo todo, mas tem uma ave que faz isso. Que afinal, e juntando os dois, nós temos beija-flor. E não é de Nilópolis. Por fim, tempo. Vocês podem ter muitas coisas para fazer para passar o tempo, mas nada melhor do que pegar um passatempo. Então, junto também duas palavras que existem independentemente, e aí eu passo a ter uma terceira palavra. Vamos ver um outro caso, que é o substantivo primitivo. Não deriva de nenhuma outra palavra da própria língua portuguesa, como é o caso de chuva, ferro, limão e escola. Para a gente ter uma ideia de como isso se processa, vamos olhar o substantivo derivado, que deriva de outra palavra, que é o caso, por exemplo, que a gente vai formar outras palavras por meio de afixos. Existem basicamente dois tipos de afixos: os prefixos, que aparecem antes da palavra, e os sufixos, que aparecem depois. Vamos ver cada caso. Voltando para a palavra chuva. Vocês, por exemplo, vamos pensar num sufixo para ser acrescentado aqui, que é o sufixo eiro. Quando vocês vão tomar banho, vocês geralmente usam um chuveiro. Daí você tem esse sufixo, a formação de uma outra palavra, que é aquele aparelho que forma uma espécie de chuva particular. Vamos pensar em ferro. E pensando num sufixo, podemos pensar em ugem. E é claro, juntando, vamos ter esse sufixo ferrugem, que é quando você oxida o ferro. Limão. Azedo, né? Às vezes dá uma certa gastura de chupar o limão, mas você pode fazer do limão e acrescentar o sufixo ada. Só que você não fala limão-ada, né? Você faz uma limonada. E atenção que eu tive que acrescentar essa consoante N para ligar o radical ao sufixo. Porque afinal ninguém fala limão-ada, né? O pessoal fala limonada. Então por isso que nós temos essa consoante. Por conta da nasalidade do limão. Por fim, vamos pensar em escola. Vimos diversos sufixos. Vamos pensar agora no prefixo. E algum que vocês certamente conhecem, até porque muitos de vocês passaram por esse processo, é chamado de pré. Esse pré é um prefixo que indica algo anterior, daí pré-escola. Certo? E também temos os substantivos coletivos, que são os substantivos comuns que, mesmo estando no singular, designam um conjunto de seres da mesma espécie. E aí vocês têm vários que vocês estão acostumados. Por exemplo, o elenco de atores da série que vocês mais gostam, uma matilha, que são cães unidos num determinado lugar, uma cavalgada, que são vários cavalos, a freguesia, que são os fregueses da horta ou do comércio e tudo mais, a biblioteca, por exemplo, a biblioteca da escola, que na verdade é um conjunto de livros, e a multidão,
que são um conjunto de várias pessoas, daí a multidão ser uma multidão de gente. Certo? Vamos agora ver as flexões. Não tem nada a ver com exercício físico, tá? Tem a ver com as mudanças que ocorrem no interior da palavra para se tornar uma palavra variável, conforme a gente tem visto. Vamos ver primeiramente a flexão de gênero. Novamente, definição e exemplo. Masculino podem vir precedidos dos ativos o, os, e uns. É o caso de menino, mar, Natal e tigre. Se pudermos colocar os artigos ao lado desses, antes desses substantivos, vamos ter o menino, os mares, um Natal e uns tigres. Certo? Feminino. Podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e umas. É o caso de menina, história, cidade, tartaruga. E se acrescentarmos os artigos a menina, as histórias, uma cidade, umas tartarugas. Tranquilo? O gênero é dividido em dois tipos. Uniforme, que apresenta uma única forma que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. É o caso, por exemplo, de comuns dos dois gêneros. Indica o sexo da pessoa por meio do artigo. Exemplo, o colega e a colega. O colega indica um colega do sexo masculino e a colega indica uma colega do sexo feminino. Sobre a comum. Tem um só gênero e nomeia pessoas. Portanto, não se trata de animais, nem plantas, nem quaisquer outros. Daí você tem a criança e o indivíduo. A criança se refere a tanto um menino quanto uma menina. E o indivíduo serve tanto para homem quanto para mulher. A diferença é que a criança, palavra criança, sempre será do gênero feminino e indivíduo sempre será do gênero masculino. Por fim, o epiceno. Tem um só gênero e nomeia bichos. É o caso de, por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. Percebam os artigos. Cobra sempre será sempre um substantivo do gênero feminino, por conta do artigo a, que é o único que se coloca à frente de cobra, e o em relação ao jacaré. Jacaré sempre será um substantivo masculino e, portanto, receberá sempre um artigo masculino na sua frente. E a forma para eu diferenciar o sexo do animal será utilizando as palavras macho e fêmea. Cobra macho, quando a cobra for do sexo masculino. Cobra fêmea, quando a cobra for do sexo feminino. E jacaré macho, quando o jacaré for do sexo masculino. E jacaré fêmea, quando for do sexo feminino. Tranquilo? Passamos agora para biforme. Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. É o caso que nós temos de gato, gata, homem, mulher, patrão e patroa. E aí nós vemos três formas de formar o feminino. Que no caso, gato e gata, você tem uma mera mudança de desinência. O vira a e ponto final. Homem e mulher, você tem duas palavras que tradicionalmente já se referem aos seres desses sexos diferentes. E patrão e patroa, nós temos uma mudança dentro dessa palavra no final, que vai além de simplesmente uma mudança de desinência. Vamos agora para outra flexão, que é o caso singular, indica um ser ou grupo de seres. Menino, homem, mulher, quintal, ação, cão e grão. E plural, indica mais de um ser ou grupo de seres. É o caso de meninos, homens, mulheres, quintais, ações, cães e grãos. Aí nós tentamos resumir mais ou menos as estratégias de plural, que basicamente consiste na colocação da desinência S. Mas a gente tem que observar essas mudanças. Por exemplo, no caso de meninos, bastou colocar o S. No caso de homens, eu precisei mudar a consoante M para NS. Mulheres. Então, ali a palavra singular fica mulher. Como a gente não fala mulheres, então a gente tem que colocar essa vogal E. Quintal. Como termina com L, eu substituo L pelo IS. Por fim, quando a gente lida com as palavras terminadas em ão, temos três estratégias e variam de acordo com cada palavra. Ação,
virou ações, cão virou cães e grão virou grãos. Então, temos todas as estratégias aí prontas para a gente analisar. E é claro, exercitando a gente aprende. E aí lembrando que temos os casos raros também de substantivos que são uniformes. É o caso de o lápis, que você forma o plural colocando o S no artigo, ou seja, colocando o artigo em plural. E ônibus, para você demonstrar o plural, você também precisa do apoio do artigo, os ônibus. São os casos de algumas palavras que terminam em S que não tem outra forma de apresentar senão por meio do artigo. Por fim, vamos ver as questões de grau. O grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser. E eu tenho basicamente duas estratégias. Casa grande e casarão. Ou eu uso um adjetivo grande para indicar que a casa é maior do que nós podemos imaginar, ou eu uso o sufixo ão para indicar esse aumento em relação ao substantivo, como precisaríamos pensar num grau normal, sendo que esse grau normal não é classificado. O diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. É o caso de casa pequena e casinha. No caso, pequena, um adjetivo que eu acrescentei ao substantivo casa para indicar o tamanho da casa, ou apenas o sufixo inha, que entra junto com casa para indicar que ela é uma casa pequena. Certo? Então agora vamos respirar um pouco, porque ninguém é de ferro, e vamos dar um tempinho e depois a gente volta. Tá bom?